Jordão, meu caro Jordão, Alexandre Matos é do Peixão. O executivo de futebol se despediu ontem no Mineirão após a vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Palmeiras. Alexandre Matos está pintando na Vila Belmiro, Jordão. O Alexandre Matos está na área, Marcão. O executivo de futebol Alexandre Matos já se acertou com o Santos e é aguardado hoje na Vila Belmiro, nesta segunda-feira, para iniciar o planejamento do segundo semestre da equipe, Marcão. Alexandre Matos, que ontem, após a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, ele foi visto indo para o centro do gramado, até de uma forma emocionada, com uma bandeira do Cruzeiro, fazendo uma espécie de despedida. O Alexandre Matos é o novo executivo de futebol do Santos Futebol Clube. O Alexandre Matos, Thiago, chega num momento importantíssimo, né? O Alexandre Matos chega num momento importantíssimo, é um profissional, é aquilo que a gente fala que falta no Kleber Xavier, currículo, histórico, experiências em momentos complicados, sobra para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos já viveu todas experiências no meio do futebol. Grandes momentos, ficou à frente de situações onde se tinha muito investimento, ficou à frente de situações onde os clubes em que ele estavam muito bem na tabela. Já teve momentos, Thiago Jordão, que ele também trabalhou em situações adversas, com pouco investimento, clubes brigando para não cair, até em segunda divisão, Alexandre Matos já trabalhou. Então, ele tem justamente a casca que o Santos precisa nesse momento. Então, eu acho que é um profissional que vai acrescentar muito ao Santos Futebol Clube. Ouvi já esse termo carta branca, que ele chega com carta branca. Vamos aguardar, porque todo mundo chega com carta branca no Santos. O Paulo Brax chegou com carta branca, não fez nada. O Pedro Martins chegou com carta branca, não fez nada. O Chumbinho chegou com carta branca, não fez nada. Todo mundo chega com carta branca no Santos, mas ninguém faz nada. A verdade é essa. Quando os caras mapeiam e começam a tentar executar, eles são mandados embora ou acabam pedindo para sair. Então, vamos ver se de fato o Alexandre Matos tem carta branca. Eu gosto muito do nome. É um profissional de respeito no futebol, Thiago Jordão. Que muitos querem rotular o Alexandre Matos como irresponsável por contratações que não deram certo, mas poucos elogiam o Alexandre Matos, por exemplo, por ter montado o time que atualmente é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, só querem colocar o ônus para o Alexandre Matos. Nunca colocam um bônus para ele quando as coisas dão certo também. Aí é sacanagem, viu, Jordão? Verdade. E também, Marcão, todo mundo fala que essa questão a mais recente que é a do Dudu. Mas, Marcão, não deu errado porque o Dudu não jogou ou porque o Dudu ele foi moleque e quis sair do Cruzeiro, não aceitou pegar um banco ali no momento em que ele não vivia uma boa fase? Ele não deu errado por causa que o Dudu... Não é responsabilidade do Alexandre Matos, Marcão. O Dudu estava livre no mercado, ele já tinha conseguido o acerto no ano passado, aí o Dudu pipocou, não quis assumir a bronca e se comprometer com a torcida do Palmeiras, ficou lá, cumpriu o restante do acordo que ele tinha feito com a Leila também, e depois disso foi pro Cruzeiro. Marcão, hoje alguém questiona o futebol jogado pelo Cruzeiro? Os jogadores que o Cruzeiro tem em campo, alguém questiona? Então, eu vejo que é muito sem dinheiro de obra pronta, Marcão. É muito irresponsável você falar, olha, o Alexandre Matos, ele deixou a bomba do Dudu pro Cruzeiro. Tá, e o resto do time que ele montou, que hoje deixa o Cruzeiro no G4 do Campeonato Brasileiro, brigando pelas primeiras posições, Marcão? Isso ninguém fala. E repito, o Dudu deu errado no Cruzeiro por conta do Dudu. Não é que o Dudu jogou em campo, entregou a rapadura, não fez gol, não deu assistência. É o Dudu, que foi moleque, foi infantil e quis brigar com o treinador, exigiu a saída do treinador. O treinador do Cruzeiro soube disso e afastou o jogador. Tá certo o treinador. Ué, ora, você vai chegar, vai pedir pro seu chefe ser demitido? Aí o seu chefe não vai passar a mão na sua cabeça e falar, ô querido, verdade, vem aqui. Não, ele vai mostrar que ele é chefe, ele vai falar, então é o seguinte, eu não trabalho mais com você. Você quer que eu esteja fora, eu também quero que você esteja fora. Errado foi o Dudu e não o Alexandre Matos de trazer o jogador. Tá aí o Thiago Jordão. Olha, torço muito para que o Alexandre Matos dê certo no Santos. Aliás, o nome do Alexandre Matos é um nome que eu gostaria de ter visto no Santos já há algum tempo, tá? Há algum tempo eu falo sobre o Alexandre Matos. Eu acho que é um cara, um profissional muito bem sucedido nessa função, tá? Volto a dizer, eu não sou oportunista de pegar somente os momentos ruins do Alexandre Matos e jogar isso aqui para vocês. Não, ele teve bons e maus momentos, como todo profissional tem na sua carreira, principalmente um profissional que há pelo menos 15 anos está em evidência, né? Há quanto tempo a gente fala do Alexandre Matos aqui?
Quantos trabalhos o Alexandre Matos teve na carreira? É claro, você vai pegar um momento bom dele no Palmeiras, você vai pegar um momento ruim dele no Palmeiras. Você vai pegar um momento dele bom no Cruzeiro, você vai pegar um momento dele ruim no Cruzeiro. Profissional que passou por N clubes aí. Então, eu acho que é um profissional certo para o Santos Futebol Clube nesse momento. É claro que você precisa fazer gestão do Alexandre Matos, não pode deixar ele fazer também o que ele bem quer, né? Precisa deixar ele claro e ciente da situação atual do Santos, mas eu particularmente gosto. Acho que é um cara de mercado, acho que é um cara do futebol e, no meu entendimento, acerta o Santos Futebol Clube ao contratar o Alexandre Matos. Precisa de alguém com esse pensamento, precisa de alguém com esse know-how, com essa expertise, com essa experiência, principalmente para tomar conta dos vestiários, Thiago. É aquilo que a gente fala. Vestiário de futebol não é fácil. Se você não tiver controle dos vestiários, você pode perder um campeonato, você pode ser rebaixado por conta disso. Thiago Jordão, a primeira contratação de Alexandre Matos pode ser para o meio-campo? O Ilharão pode pintar na Vila Belmiro, Jordão? Pode, Marcão, porque o volante ele está livre no mercado após passagem pelo Panathinaikos da Grécia, Marcão. Ele é alvo do Peixe desde o início do ano e o Santos tenta fechar com o jogador, Marcão. A negociação que foi iniciada inicialmente com o ex-CEO Pedro Martins e agora já foi até aprovada pelo executivo Alexandre Matos, Marcão, o novo chefe do futebol do Peixe. Inclusive, já há um acordo financeiro encaminhado com o Ilharão, mas o Santos prega uma certa cautela, Marcão. O entrave atual desta negociação é uma avaliação da família do jogador sobre retornar ou não a morar no Brasil, Marcão. O Ilharão, ele é um jogador que tem 33 anos, pode jogar como primeiro ou segundo volante e também já atuou como zagueiro em algumas outras partidas na sua carreira, Marcão. Na temporada que passou, ele atuou por 39 partidas, não teve lesões significativas, não ficou um tempo longe dos gramados e, além disso, na sua passagem pelo clube grego, ele conseguiu ser campeão da Copa da Grécia. Tá aí o Ilharão, 33, Jordão? 33, Marcão. 33 anos. Olha, a gente não acompanha, né? É claro que vão surgir aí os conhecedores do futebol da Grécia, a verdade é essa. O que vai ter de gente que viu o Panathinaikos... Qual que foi a classificação do Panathinaikos por lá, Jordão? Deixa eu dar uma olhada aqui, Marcão, só um segundo. Dá uma olhada aí pra mim. Qual foi a classificação final do Panathinaikos no campeonato da Grécia, no campeonato grego, né? Vamos acompanhar. Eu não acompanho o futebol da Grécia, me lembro do Ilharão. Foi vice. Foi vice-campeonato? Foi vice-campeão? Então... Quer dizer que jogou em alto nível, parece, né? Jogou em alto nível. Jogou muitas partidas, Thiago Jordão? Você tem aí os números do clube grego? Do Ilharão jogando pelo Panathinaikos. Tenho sim, Marcão. Ele atuou na última temporada. Foram 39 jogos, ele fez um gol e não contribuiu com assistências. Ele é um volante, ele é um primeiro volante, né? Mas pelo menos fez uma quantidade boa de partidas, né, Thiago? O que mostra que fisicamente parece que está bem, né? Isso, e ele também, Marcão, eu até puxei a minutagem aqui, ele jogou na última temporada 2.355 minutos, sendo uma média de 75 minutos por jogo. Para um jogador do meio de campo, Marcão, que a gente sabe que o setor de meio de campo sempre é substituído, né? Tem alterações constantes naquele setor, são bons minutos, Marcão, considerando que ele também é um atleta hoje de 33 anos. Thiago, olha, eu me lembro muito do Ilharão jogando pelo Flamengo, né? Era um jogador de extrema importância, né? Por mais que fosse o patinho feio daquele elenco do Jorge Jesus, um jogador muito inteligente do ponto de vista tático, né, Thiago? Contribui bastante. Eu acho que ele sabe que ele não é protagonista, ele é coadjuvante, né? Faz um papel ali de coadjuvante muito importante. É um jogador de marcação, um jogador de pegada, que não desiste nunca da jogada. O que chama atenção é a idade, talvez ali 33 anos, precisa ter cuidado para que a gente não faça e não cometa o erro, Jordão, que cometemos com o Furt, que era um jogador que chegou ao Santos com idade avançada, o próprio Patrick, que chegou ao Santos com idade avançada, agora esse último caso do Tassiano também, com já idade um pouco mais avançada. Tem mais um outro exemplo, né, Thiago Jordão, de jogador. O Santos contrata muitos jogadores com idade alta. Tiquinho Soares, 33 anos também. Idade avançada que fisicamente já está num declínio físico, né? E a gente faz contratos de 3, 4 anos e esses jogadores sentam no contrato. Não acredito que seja esse o perfil do Ilharão, mas tenho essa preocupação, Thiago. Do ponto de vista técnico e físico, olhando o Ilharão, que jogou no Flamengo há 2, 3 anos atrás, me agrada. Agora, será que temos ainda esse Ilharão, Thiago?
Essa é a pergunta. Exato, Marcão. E eu gosto também do William Arão por conta do seu poderio ofensivo. Há minutos atrás a gente estava justamente reclamando em que, quando o Santos faz os cruzamentos na área, Marcão, por mais que alguns deles sejam ruins, não tem um zagueiro para aparecer ali, para ser o homem para marcar o gol. E o William Arão é justamente esse jogador. Quantos gols de cabeça ele já não fez quando ele atuava pelo Flamengo, Marcão? Eu lembro de um gol que ele fez contra o Palmeiras, em que a bola é cruzada na área, ele sai da entrada da grande área, Marcão, e vem como elemento surpresa. Então, eu particularmente, eu gosto muito do William Arão. Eu acho que ele pode ser sim o primeiro volante do Santos, aquele primeiro volante de mais inteligência, ele que vai fazer aquele famoso trabalho sujo, né? Porque aquele time do Flamengo, principalmente em 2019, que era muito estrelado, tinha muitos bons jogadores, a gente sempre via umas broncas do Jorge Jesus no William Arão. Só que o próprio William Arão confessa que isso foi bom para ele, Marcão. Essas broncas o fizeram evoluir como jogador e principalmente a sua inteligência. Ele jogou como capitão da equipe do Flamengo. Então eu vejo que o Santos pode ganhar com esse volante tecnicamente e também numa suposta liderança, Marcão. Se o William Arão conseguir se enturmar com seus companheiros, ele pode ser sim um daqueles famosos líderes do elenco, Marcão, e para você tentar puxar a moral do seu jogador, ele é um jogador campeão, coisa que eu vejo que não tem no Santos, Marcão. Que jogador hoje que joga no Santos, exceto o Neymar e o Gil, claro, que é campeão. Um jogador vencedor, que sabe, tem o gosto da vitória, Marcão. Sabe o que é você pegar uma taça e erguer. Então, eu vejo que é uma boa contratação a se atentar à questão contratual. Eu vejo que se o Santos pegar o William Arão e fazer um contrato de 3 anos, no meu ponto de vista vai ser um erro, porque a gente sabe que os jogadores, passou dos 32, 33 anos, Marcão, só tem a descer, principalmente fisicamente, na carreira. Eu acho que esse é o ponto, Thiago, fazer um contrato curto com o William Arão, né? Porque a gente está cansado de ver jogadores chegando com essa idade e sentando no contrato ou caindo de rendimento. Então, eu acho que a grande sacada, se você for trazer o William Arão, traga ele por um contrato curto. Assuma o risco, mas por um prazo curto, né? Nem que mais à frente você tenha que renovar o contrato dele, mas você traz o jogador por um período curto, de 1 ano, 1 temporada, seria excelente o William Arão. Tá? Agora, volto a dizer, eu não estava acompanhando o futebol da Grécia, não sei como o jogador estava, a gente está pegando os números do atleta, é uma contratação que, pela idade, é sim uma contratação de risco. Agora, o Santos precisa reforçar o seu meio-campo, assim como precisa reforçar a sua defesa. Nós temos o Gil, mais para lá do que para cá, no muro, entre renovar e entre aposentar e continuar. Nós temos o João Basso, que não aguenta jogar 90 minutos. Nós temos o Luizão, que ainda não foi testado como deveria. E temos aí o Zé Ivaldo e o Luan Pérez. Esses são os zagueiros que a gente pode contar. Então o Santos precisa, no meu entendimento, trazer um zagueiro de mais respeito. O Santos precisa trazer um grande zagueiro, até porque temos muitas dúvidas ali entre os reservas. Gil, em cima do muro. João Basso, jogador que não aguenta jogar 90 minutos. E o Luizão, um jogador que ainda não foi testado como deveria. Então, o Santos não pode correr o risco, tem que trazer mais um zagueiro, tem que trazer um volante, talvez o William Arão, e tem que trazer atacantes, né, Thiago? Que gostem do gol, né? A gente tem que trazer os famosos melhores amigos do gol, né, Marcão? Porque a grande verdade é que hoje os centroavantes do Santos, principalmente o Tiquinho, o David Washington, não vou nem colocar o Luca Meirelles nesse barco, porque ele faz gols na categoria de base. Marcão, centroavantes do Santos hoje são os inimigos do gol. Essa que é a verdade. Tiquinho Soares tem só um gol no Brasileiro, o David Washington tem só um gol no Brasileiro também, e o Santos precisa de gols, né? Então fica complicado, o Santos precisa contratar os melhores amigos do gol, porque hoje o que a gente tem lá são os inimigos da rede, Marcão.